Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pela oportunidade de começar essa nova semana na tua casa, expressando através dessa música o desejo do nosso coração de que o Senhor venha ser realmente o primeiro em nossa vida. Por favor, eu te peço que mais uma vez, através da tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, atenda às nossas necessidades, nos ajude a tomar uma séria e importante decisão hoje, que dure por toda a nossa vida. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado por sua presença essa noite, mais uma vez para escutar a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade e o convite do pastor Paulo para vir e pregar esses dias, tanto na associação quanto aqui na igreja de Boa Viagem. E espero retornar em breve, em algum momento, para termos mais momentos estudando a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler um versículo desse capítulo. Mateus, capítulo 12. Nós vamos estudar um versículo desse capítulo essa noite. Antes de lermos o texto, deixa eu explicar algumas coisas sobre a mensagem dessa noite. Existem algumas mensagens bíblicas que antes de você compreendê-la, você tem que colocar uma base de conhecimento antes de colocar esse novo conhecimento, porque assim é a palavra de Deus. A Bíblia diz que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a verdade bíblica, ela é ampla e você tem que ter um conhecimento prévio de algumas coisas para compreender outras coisas. Por exemplo, quando uma pessoa ela ouve falar sobre a guarda do sábado, antes de aprender sobre a guarda do sábado, ela tem que entender sobre o amor de Deus. Porque se ela não entender primeiro o amor de Deus, e ela for logo entender sobre a guarda do sábado sem compreender o amor de Deus, ela vai achar que essa guarda do sábado é uma guarda legalista, que quem guarda se salva porque guarda o sábado, e essa não é a verdade bíblica. Na verdade, todo conhecimento bíblico tem que estar como base nesse conhecimento, o amor de Deus. Se você não entendeu a grandiosidade do amor de Deus, qualquer coisa que você tente colocar em cima não está seguro. A primeira coisa que você deve compreender sobre Deus, sobre a Bíblia, é o quanto Ele ama você, quanto Ele quer salvar você. Então, a primeira coisa, antes de começar o sermão dessa noite, você já entendeu o quanto Deus quer salvar você? Você já entendeu o que Deus fez para salvar você? Você já entendeu o preço que Ele pagou na cruz do Calvário para salvar você? Você já entendeu que para ser salvo, para ser aceito por Jesus, você não precisa guardar sábado? Para ser aceito por Jesus, você não precisa devolver dízimo? Para ser aceito por Jesus e ser salvo por Ele, você não precisa obedecer mandamentos? Para ser salvo por Jesus, a única coisa que precisava acontecer já aconteceu na cruz do Calvário. A única coisa que temos que fazer é responder e aceitar esse amor, já que a Bíblia diz que ele é de graça. E você pode rejeitar o que é de graça. Então, para chegar a Cristo como Salvador, 0 mandamento. Para chegar a Cristo e aceitá-lo como Salvador, 0 obediência. 0 guarda de sábado, 0 devolução de dízimos. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Jesus como seu Salvador. Ele já se ofereceu na cruz do Calvário como seu Salvador. Antes de você obedecer, antes de você conhecer e antes de você nascer. Você já entendeu isso? Quem é Jesus? Você já aceitou Ele como seu Salvador? Você já entendeu o quanto Ele te ama? Um dos conhecimentos mais profundos da Bíblia. E é o conhecimento que, segundo a própria Bíblia, nós vamos passar a eternidade inteira estudando, é o amor de Deus por nós. Talvez eu imagino que em algum momento da eternidade, nós vamos esgotar alguns assuntos. Eu tenho muita vontade de aprender a tocar piano. E no céu eu quero ter doutorado em piano. E eu acho que em algum momento eu vou tocar muito bem piano na eternidade. Vou esgotar, talvez. Não sei, mas talvez sim. Mas se tem um assunto que ninguém nunca vai esgotar na eternidade, é o amor de Deus. Nunca vai esgotar. Você já entendeu o quanto Ele te ama? Cada dia que passa,
Deus vai me mostrando de uma maneira e de outra o amor dele, o quanto ele ama, o quanto ele quer. Algumas semanas atrás, eu tive o privilégio de dirigir uma semana de oração no Uruguai. Essa semana seria transmitida para todo o país, para as igrejas do país iriam assistir essa semana. E o Uruguai é um país único, no sentido da fé. É um dos países em que a maior quantidade da população se declara ateu. Algumas pesquisas dizem que 60% da população do Uruguai declara não crer em Deus ou ser agnóstico. Então, nós não fazemos ideia do que é o Uruguai em relação à fé. Pessoas que têm orgulho de dizer, eu não creio em nada, eu não creio em ninguém. Hoje, quando você encontra com uma pessoa que diz que não crê em Deus, ela fica um pouco assim, até que diga que não crê em Deus. No Uruguai, não. No Uruguai, eles fazem questão de declarar, eu sou mais um que reforça a fileira dos que não são tontos, eles dizem, que não creem em Deus. E é um desafio pregar naquele país, é um desafio fazer um apelo naquele país para que as pessoas aceitem Jesus. E um dos dias eu fiz um apelo, em um dos sermões eu fiz um apelo, e no final, uma jovem me procurou, estava emocionada. O título da minha semana de oração era Fidelidade para o Tempo do Fim. Esse era o título da semana de oração, Fidelidade para o Tempo do Fim. E ela me disse, pastor, até a semana passada, eu tinha orgulho de dizer que não acreditava em Deus. Deus não existia para mim. Deus era uma ideia de pessoas sem estrutura ou sem conhecimento. Eu tinha uma amiga na faculdade, ela falou, eu tenho uma amiga na faculdade que é da igreja e ela vivia tentando me falar de Deus. Ela vivia tentando me convidar para a igreja. E eu sempre dizia assim, olha, eu não quero, eu tenho orgulho de ser o que eu sou e de não acreditar em Deus. Mas semana passada, pastor, na quarta-feira, eu sonhei e no meu sonho eu vi algo que agora eu entendi que é a volta de Jesus. Porque o sermão dessa noite é um passo a mais no processo da salvação. O sermão dessa noite vai tentar nos ensinar através da palavra que o mesmo Deus que te salvou e te ama, agora Ele quer transformar você. E esse é um outro processo da salvação. Infelizmente, nós estamos num mundo religioso em que as pessoas só querem pregar ou ouvir Deus me ama e quer me salvar. E isso é verdade, mas biblicamente não é a verdade completa. A verdade completa é Deus te ama e quer te salvar. E agora que você entendeu que Ele te ama e quer te salvar, Ele quer transformar o teu caráter. E não é outro Deus. Porque às vezes as pessoas fazem parecer que o Deus que ama é um, e um Deus que quer me transformar e me mudar é outro. É o mesmo Deus, é a mesma expressão do amor de Deus. O mesmo Deus que te ama e quer te salvar, Ele quer transformar o teu caráter e quer fazer você a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Um dia eu estava pregando em um congresso para jovens, tinha uns 5.000 jovens ali para me ouvir, antes da minha mensagem. Uma cantora foi cantar ali, estava bem empolgada, e ela pegou o microfone e começou a gritar assim, jovens, Deus quer mimar vocês. E ela gritava, jovens, Deus quer mimar vocês. E ela repetia, jovens, Deus quer mimar vocês. Eu tive muita vontade de pegar o microfone e dizer, jovens, é mentira. Deus não quer mimar vocês, Deus quer transformar vocês. E se para transformar você, Deus tiver que permitir que você derrame algumas lágrimas, Ele vai permitir. Eu creio que Deus vai nos mimar a eternidade inteira. A eternidade vai ser um mimo só. Mas enquanto a eternidade não chegar, o que Deus quer é transformar o nosso caráter. Na teologia, nós chamamos essas duas visões de justificação pela fé e santificação. Justificação pela fé é o processo pelo qual Deus te alcança, mostra o quanto Ele te ama e você o aceita como Salvador. Para chegar à cruz e ser justificado, não precisa fazer nada, como eu já disse. Mas agora que você chegou à cruz e foi justificado e sentiu que foi aceito por Deus, agora Ele vai começar um processo que a Bíblia chama de santificação, que é da transformação do teu caráter.
E é sobre isso que esse texto fala. Mateus, capítulo 12, verso 30. Mateus 12, 30 diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Esse é o texto que nós vamos estudar essa noite. Eu gosto muito dessa frase de um autor que eu admiro, que diz assim: na conversão, Deus tira você da lama. Na santificação, Ele tira a lama de você. Lindo isso, né? São esses dois processos. Na conversão, quando eu vou a Cristo, Ele me tira da lama. Mas Ele não quer parar. Ele quer continuar o processo. Aí Ele começa o processo da santificação. E na santificação, Ele agora começa a tirar a lama de mim. Ele começa a me transformar. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus citou esse texto num sermão importante em que ele estava debatendo com os fariseus. Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos da época de Jesus que viviam causando problema no ministério, na pregação e na vida de Jesus. E nesse capítulo em especial, os fariseus chegaram a dizer que Jesus curava as pessoas com o poder de Satanás. Olha o absurdo. Eles disseram assim: olha, você trabalha para o inimigo e o que você está fazendo é com o poder do inimigo. Aí Jesus falou assim: peraí, não estou entendendo, me expliquem melhor. Eu estou fazendo bem, eu estou expulsando demônios, eu estou curando com o poder do inimigo, quer dizer que o inimigo está trabalhando contra ele mesmo, ele está atacando o reino deles. E tem mais, se eu que estou fazendo bem, eu estou fazendo bem, estou curando, ressuscitando, vocês dizem que eu trabalho para o inimigo, e vocês que querem me matar, trabalham em nome de quem? E Jesus mais uma vez colocou os fariseus entre a parede. Aí ele citou esse texto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ele disse: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta. Jesus usou um artifício literário da época dele chamado paralelismo. Paralelismo era muito usado, é muito usado na Bíblia. É quando você fala a mesma coisa, mas repete para enfatizar. Há um salmo na Bíblia. Nesse salmo, ele é citado também o paralelismo. Salmo capítulo 15, verso 1 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Está falando da mesma coisa, mas o quê? Repetindo. Na nossa cultura isso não faz muito sentido. Na cultura bíblica faz todo sentido. Repetir para enfatizar. Então quando diz assim: quem irá morar no teu tabernáculo? Quem irá viver no teu santo templo? Está falando da mesma coisa. O que Jesus fez aqui é usar o paralelismo. Ele está dizendo: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele está falando a mesma coisa, mas está o quê? Mas está repetindo para enfatizar. Então, o que Jesus quer dizer, pode passar? O que Jesus quer dizer nesse texto é extremamente profundo. Eu peço a Deus que me dê sabedoria e capacidade de transmitir, e que você peça a Deus sabedoria e capacidade de entendê-lo. Pode passar. Há um autor que ele diz assim, que esse texto é um texto que ele corta completamente a possibilidade de neutralidade no cristianismo. Pode passar? Porque nós pensamos assim: olha, eu não sou assim completamente de Deus. As músicas que eu ouço não são assim músicas de Deus. O que eu visto, o que eu como, a maneira como eu trato as pessoas, não é assim uma pessoa, que eu sou de Deus. Mas eu também não sou assim do inimigo. O que Jesus está tentando dizer nesse texto é o seguinte: entre Deus e o inimigo não existe um terreno neutro. E uma das coisas mais importantes a se aprender na vida cristã é: não há terreno neutro na vida cristã. Não existe um espaço entre ser de Deus e não ser de Deus. Talvez você já tenha ouvido uma história de um homem que teve um sonho. É uma história inventada, uma história criada. Mas diz que o homem sonhou que ele estava em cima de um muro. De um lado do muro estava o inimigo com seus anjos, e do outro lado do muro estava Jesus com seus anjos. E o homem estava em cima do muro. E do lado de Jesus, Jesus estava clamando, chorando, implorando, mostrando a marca das mãos e dizendo: venha para o meu lado, eu morri por você, eu te amo. E Jesus chorava, e Jesus clamava, e Jesus implorava. Do lado do inimigo, o inimigo estava
calado, tranquilo, não falava uma palavra. E Jesus clamava, e Jesus chorava, e Jesus implorava: venha para o meu lado. E no sonho diz que o homem olhou para o inimigo e disse assim: olha, Jesus está chorando, implorando, me convidando para eu descer para o lado dele, e você não me chama, não me convida. E a história diz que no sonho o inimigo deu uma risada maldosa e disse: é porque o muro é meu. O muro é meu. Você não precisa descer do muro para ser meu. O muro me pertence. Uma das coisas mais terríveis da vida cristã é a ideia da neutralidade religiosa. E não existe neutralidade religiosa. O que Jesus está dizendo é ou não é. Ou ajunta ou espalha. Mas não existe meio termo. Não existe meio termo. Os romanos e os gregos, eles estavam corretos quando eles tudo transformavam em deuses. Tudo. Por exemplo, os romanos tinham uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do sexo, porque eles sabiam que o sexo pode se tornar um deus. Não existe terreno neutro. Ou é de Deus, ou é contra Deus. Ou está sendo usado para honrar a Deus, ou para desonrar a Deus. Eles tinham outro deus chamado Pluto. Pluto é o deus do dinheiro, porque eles sabiam que o dinheiro pode se tornar um deus. Eles estavam corretos quando eles diziam assim: olha, Hermes é o deus do trabalho, porque eles sabiam que o trabalho pode se tornar um deus. Porque não existe nada na sua vida que seja neutro, nada. Nada do que você ouve é neutro, nada do que você acessa é neutro, nenhuma das séries que você está seguindo são neutras. Ou elas estão te ajudando a se aproximar de Deus e se tornar mais parecido com Ele, ou elas estão te atrapalhando na caminhada e vão te afastar dele. E a tragédia é que nós tentamos neutralizar algumas coisas na vida espiritual e não há neutralidade. Pode passar? Há uma citação, pode passar essa também? Há uma imagem, depois eu falo da citação, mas há uma imagem que é muito comum na internet tentando retratar uma parábola de Jesus. Lembram da parábola que Jesus disse assim: o caminho estreito leva para a salvação, o caminho largo leva para a perdição. Essa parábola está na Bíblia. E a imagem tenta retratar isso, o caminho estreito e o caminho largo. Um que leva para a salvação e um que leva para a perdição. Só tem uma coisa nessa imagem que está errada. Essa bifurcação. A Bíblia não fala da bifurcação. A Bíblia diz: ou você está no caminho estreito que leva à salvação, ou você está no caminho largo que leva à perdição. Não existe entre o caminho estreito e o caminho largo um lugar seguro que você diz assim: olha, eu ainda não decidi. Eu ainda não decidi se vou pelo estreito ou pelo largo. O que eu estou fazendo nem é do estreito nem é do largo. Não existe essa possibilidade. Ou é do estreito ou é do largo. Pode passar? Agora sim, imagine que é a citação. Há apenas 2 lugares, diz Ellen White, no universo, onde podemos colocar os nossos tesouros. Ou no celeiro de Deus, ou no de Satanás. E tudo que não é colocado ao serviço de Deus é contado do lado do inimigo e vai fortalecer a sua causa. Mesma coisa. Não existem 3 lugares. Não existem 3 lugares onde eu posso colocar o meu tempo. Não existem 3 lugares onde eu posso colocar a minha devoção. Eu tenho um Instagram que eu não uso para colocar fotos de família, nem de comida, nem de viagens. Eu uso exclusivamente para coisas da Bíblia, para sermões. Mas eu não falo isso com orgulho. Há algumas semanas o Instagram mandou uma notificação dizendo que eu estava passando 45 minutos no Instagram. E eu não estava passando 45 minutos orando. E eu percebi que eu estava dando mais tempo para o Instagram, para as redes sociais, do que para a oração. E eu disse: não está bem. Porque isso aqui não é neutro. Se ele está conseguindo ter mais tempo e devoção minha do que a oração, alguma coisa está errada. E eu coloquei uma notificação lá: quando dá 15 minutos, me avisa e eu saio. Não consigo responder todo mundo, não consigo atender todos que entram em contato comigo por lá. Mas é a minha maneira de dizer: eu não vou deixar que isso aqui, que não é neutro, tenha mais tempo
do que o tempo que eu estou dedicando para Deus. Pode passar? Aí Jesus continuou dizendo assim, pode passar. Mais um. Tem gente que diz assim, pastor, veja, isso aqui que eu estou fazendo não é assim de Deus. Não é assim de Deus. Mas também não é do inimigo. Jesus falou, não. Se não é de Deus, o que é que ele disse? É de alguém. Acabou. Não existe não é de Deus, mas também não é. Ele está dizendo, se não é de Deus, é de alguém. A maneira como eu estou falando, tratando as pessoas, ou é uma maneira que representa bem a Deus, ou é uma maneira que envergonha a Deus. Não existe meio termo. Deixa eu tentar explicar de outro jeito. As pesquisas dizem que 50% dos brasileiros declaram ter fé. 50%. 50% já dizem que não tem fé, que creem em qualquer coisa e tal. Eu não concordo com essa pesquisa. Porque, na verdade, 100% tem fé. Como assim, pastor? Mas as pesquisas dizem que as pessoas estão declarando que não tem mais fé em Deus. Veja, você pode não ter fé em Deus, mas em alguma coisa você vai ter fé. Se você disser que agora crê na evolução, você tem que ter fé para crer na evolução, como eu tenho que ter fé para crer na criação, porque nenhuma das duas podem ser provadas. Então, o fato de você dizer que parou de crer num Deus criador e agora crê numa evolução, você não deixou de ter fé, você só mudou o lugar onde você está colocando a fé. Mas fé não se perde. Fé não se perde. Ela só muda de ambiente, só muda de lugar, só muda de devoção. Eu costumo dizer que todo mundo que vai para um hotel, dormir no hotel, tem que ter muita fé. Eu estou no hotel aqui, e toda vez que eu vou enxugar meu rosto com uma toalha, eu digo, Senhor, eu não conheço a pessoa que trocou essa toalha, eu acredito que ela trocou e colocou uma toalha limpa. Você pegar uma toalha no hotel e colocar no rosto, você tem que ter muita fé para acreditar que alguém trocou a toalha e colocou uma toalha limpa. Você entrar no avião, gente, tem que ter muita fé para acreditar que o piloto não tomou alguma coisa e que não vai jogar aquele avião no lugar errado. Você vai numa farmácia com dor de cabeça, e você pega um comprimido, e você nunca conheceu o dono da fábrica, nem a pessoa que colocou, e você acredita que no lugar do remédio tem remédio e não veneno, e você toma. É fé? Claro que é fé. Cada vez que você vai no restaurante, você coloca um garfo, e acredita que alguém lavou aquele garfo, você está tendo fé. Então o que Deus está dizendo é, a questão não é se você tem ou não tem, a questão é onde está a tua fé, porque fé você tem. Então o que Jesus está dizendo é, a tua fé está em Deus? Não está assim completamente em Deus, então está em algum lugar. Uma pesquisa da Igreja Adventista diz que apenas 20% dos membros são missionários da Igreja Adventista. Missionários no sentido de dar um estudo bíblico, de fazer uma classe bíblica, de compartilhar a fé. Só 20% dos adventistas são missionários. Eu não concordo com a pesquisa. 100% dos membros dessa igreja são missionários. Como assim, pastor? Não diga amém ainda. Pastor, mas tem gente que não é missionária por Deus. Não está dando estudo bíblico, não está falando de Jesus para ninguém. Você pode não ser missionário por Deus, mas você é missionário por alguém. E eu conheço muita gente que é missionário do Flamengo, que defende o seu time com tanta garra, com tanta paixão, que se colocasse a metade da garra que tem para promover o seu time, em promover a verdade, já teria levado muita gente a Jesus. Então você pode não ser missionário por Deus, mas por alguma causa você está sendo. Tem gente que é missionário de ideologias. Tem gente que é missionário de partido político, de personagens políticos, e mata e morre com mais paixão do que proclama a verdade. Então o que Jesus está dizendo é assim, você pode não ser missionário por mim, mas você está sendo missionário por alguém. E essa é a tragédia, não há terreno neutro. Algumas pesquisas da Igreja Adventista dizem que 40% dos membros são fiéis, dizimistas e ofertantes. Eu também não concordo com essa pesquisa, 100% são dizimistas e ofertantes. Se você não está entregando o teu dízimo onde Deus disse que deveria se entregar, para algum lugar está indo, mas está indo. Porque ou é ou não é.
Então, o que eu quero convidá-lo essa noite é dizer: Santo Deus, me perdoa. Eu não quero brincar de neutralidade na vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, não brinque mais com isso. Existem pessoas que eu imagino que estão aqui essa noite, que já conhecem a verdade, já estudaram a Bíblia e ainda não tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus através do batismo. Estão pensando que ainda não estão lá nem cá. Em algum lugar você está, eu preciso te dizer isso, com todo respeito e carinho, porque Jesus falou isso. Você não pode ficar neutro, você não pode ficar indeciso, porque a indecisão já é uma decisão. Na vida espiritual, a indecisão já é uma decisão. Aí Jesus continuou falando a mesma coisa, mas com outras palavras. Pode passar? Ele disse assim, pode passar de novo? Ele disse assim, tem pessoas que dizem, não é que assim, eu não sou uma pessoa que contribui, assim, que ajunta, mas eu também não sou uma pessoa que atrapalha. Ele disse, não, na vida espiritual é assim, na vida espiritual é assim. Se você não ajunta por Deus, você espalha contra Deus. Porque se você não é com Deus, você é por alguém. Se você não ajunta a favor de Deus, você está espalhando contra Deus. Porque não existe neutralidade na vida espiritual. Outro dia eu preguei essa mensagem e uma irmã me disse assim no final: pastor, quer dizer que agora eu só posso assistir Novo Tempo? E aí ela foi me dando uma lista das séries que ela estava assistindo, ela queria que eu avaliasse. E eu disse: irmã, eu não conheço essas séries que a senhora está assistindo, mas eu também não sou avaliador. Eu também tenho as minhas falhas. Eu também tenho coisas que não deveriam estar no meu coração e ainda estão. Talvez a única diferença é que eu sei que elas estão lá e estou buscando a Deus para que elas não estejam mais. Eu pedi a Deus para não brincar mais com a neutralidade. Eu pedi a Deus para não brincar mais com a neutralidade do que eu ouço, a neutralidade do que eu como, a neutralidade do que eu visto, do que eu faço, da maneira como eu trato as pessoas. Eu descobri: não há terreno neutro, ou é de Deus ou não é de Deus. Então o critério, sabe qual é o critério? O critério é você entender o que é o templo na Bíblia. E templo na Bíblia, a palavra igreja na Bíblia nunca foi usada para falar de edifício, nunca. Em nenhum momento que você lê a palavra igreja no Novo Testamento está falando de edifício. Sempre que a palavra igreja aparece no Novo Testamento está falando de comunidade, de você e de mim. Então, para mim o critério é o seguinte: pega essa série que você está assistindo. Aí você vai falar com o pastor e vai dizer: pastor, sábado que vem nós não vamos ter sermão. Nós vamos assistir na hora do culto a série que eu estou assistindo aqui no telão da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, não dá para assistir essa série na igreja, não. Essa série não é apropriada para o templo. Essa é a resposta. Se a série não é apropriada para esse templo, também não deveria ser apropriada para esse templo. Você entendeu? Às vezes nós achamos que esse templo é difícil, é mais sagrado do que esse templo, e não é. Esse templo é mais sagrado do que esse templo. Quando Jesus voltar, ele não vai levar uma telha desse edifício, mas ele vai levar esse templo aqui. Que tal se nós terminássemos o sermão de hoje com uma das músicas que você tem no seu celular? Pastor, pelo amor de Deus, faça isso não vai dar certo. Pastor, essa música que eu ouço não é apropriada para o templo. É isso. Se não é apropriada para esse templo, não deveria ser apropriada para esse templo. Porque para Deus esse templo é mais importante do que esse templo. Nós é que, como vivemos essa vida de neutralidade, pensamos assim: não, o que eu faço na igreja de Boa Viagem é uma coisa, o que eu vou fazer hoje à noite na internet é outra, e não é. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse assim: eu quero que vocês coloquem um tabernáculo no meio do acampamento, porque eu quero morar com vocês. Os templos dos egípcios eram feitos de mármore, de ouro e pedras preciosas. E eu disse: não, eu quero que o meu templo seja igual à casa que vocês moram, porque eu quero que vocês não percam a noção que eu estou morando pertinho de vocês. Toda vez que as pessoas
saíam da barraca que eles moravam, eles davam de cara com a casa de Deus. Para nunca esquecer, Deus mora comigo. Quando a igreja cristã começou a construir grandes templos, aí mudou a noção. Aí as pessoas começaram a pensar assim, eu vou à igreja encontrar com Deus. Isso não é bíblico. Eu não vou à igreja encontrar com Deus. Eu vou à igreja para continuar na presença de Deus, porque eu já vinha da presença de Deus. Para os egípcios era assim. Quando eles queriam se encontrar com Deus, eles iam para o templo, porque o Deus morava no templo. Quando eles queriam que Deus falasse com eles, eles dormiam no templo para tentar ter sonho. Os egípcios acreditavam que sonhar no templo, o que você sonhou no templo, era o Deus falando com você, porque Deus estava na casa dele e você teve um sonho na casa dele. Então haviam templos que haviam dormitórios em que as pessoas dormiam para que o Deus que morava no templo falasse com eles. Deus disse assim, eu quero que acabe isso. Quando fechar essa igreja e as luzes foram desligadas, o seu Deus não vai ficar aqui dentro. Ele vai acompanhar você para o templo da sua casa. E lá ele quer continuar sendo adorado. Ele não quer que você brinque de neutralidade, não. O que eu fiz na igreja é de Deus. Agora, o que eu vou fazer em casa é neutro, não. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Ou está juntando, ou está espalhando. Eu queria convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, por favor, me ajuda a não brincar mais com a neutralidade. Pastor, isso me parece muito radical. Pode passar? Eu gosto da frase de John Stott que diz assim, todo cristão deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao praticar a fé. Seja conservador ao preservar a fé em um livro muito antigo. Uma pessoa que acredita que sua fé tem que ser baseada na Bíblia, ela é conservadora. Porque ela está acreditando que um livro muito antigo é a base da sua fé. Eu quero ser conservador nesse sentido. A minha fé, eu não vou basear nas coisas que são apresentadas hoje para facilitar. A minha fé tem que ser baseada nesse livro. É antigo, mas é a verdade. Agora, eu tenho que ser radical ao praticar minha fé. Eu não posso ser mais ou menos. Eu tenho que ser tão profundo como Deus me pede na palavra. Agora, não é para ser radical com os outros. Às vezes a gente é muito bom em ser radical com os outros. Eu sou radical com a música que você ouve, mas não com a que eu ouço. Eu sou radical com as séries que você assiste, mas passo a mão nas séries que eu assisto. Não. Não é para você ser radical com o outro. Viva a fé de maneira radical com você. E nesse sentido, amigos, de praticar a fé, muita gente na Bíblia foi radical. Quer ver? Pode passar? Jesus falou assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corte-a e lança fora de ti. Porque melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida com o só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno de fogo. É muito claro que Jesus não está falando de mutilação. Então, Jesus não está dizendo para arrancar olho e arrancar mão. Jesus está dizendo o que te separa de Deus, o que te afasta de Deus, arranca e joga fora. O que te atrapalha na caminhada com Deus, o que te atrapalha em entregar a vida a Ele, ser batizado, arranca e joga fora. Ele não está falando de mutilar pé e mão. Ele está falando de mutilar coisas às vezes mais difíceis. Não sei se vocês viram, mas agora nas Olimpíadas eu li uma notícia que um dos jogadores australianos de hóquei, ele tinha uma decisão difícil a tomar. Ou não ir para a Olimpíada porque estava se recuperando de uma lesão no dedo, ou amputar o dedo e ir para a Olimpíada. E ele amputou o dedo e está na Olimpíada. Então, amputar um dedo, em certas circunstâncias, é até mais fácil do que amputar aquela maneira orgulhosa de ser que eu tenho carregado no meu coração há tanto tempo, aquela vaidade, aquela promiscuidade. Então Jesus está dizendo assim, eu não estou falando de mão, de pé e de olho, eu estou falando o que é que está te afastando de Deus.
O que é que está afastando você de ter uma intimidade mais profunda com Deus, de ser completamente de Deus? Arranque e joga fora. Nesse sentido, pode passar? Nesse sentido de praticar a fé, Daniel foi radical. Pode voltar? Porque Daniel disse assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Saiu um decreto dizendo, ou ora ou morre. Quem orar, morre. Daniel pensou, peraí, ou mantém comunhão com Deus ou morre, ou mantém comunhão com Deus ou morre. Daniel disse, eu prefiro morrer do que cortar minha comunhão com Deus. Pastor Paulo um dia me ensinou que Daniel poderia ter feito naqueles 30 dias como nós fazemos quando vamos no restaurante e vamos orar na hora do restaurante ali, a gente ora assim, bota a comida na mesa e ora assim. Amém. Era só Daniel fazer isso, disfarçar o seu momento de oração. Daniel disse, não quero disfarçar, porque eu sou completamente de Deus. Então, se eu tiver que ir para a cova dos leões, eu vou, mas eu não vou cortar minha intimidade com Deus, porque ou é ou não é, ou ajunta ou espalha, não há meio termo. Pode passar? Nesse sentido de praticar a fé, Josué foi radical, porque ele disse assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, então escolha quem vai servir. Não há 3 caminhos, só há 2. Vocês vão decidir se vão seguir os deuses que serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa, o quê? Já decidimos. Eu e minha casa não vamos ter meio termo. Eu e minha casa somos completamente de Deus. Deus não vai ter nada em nossa vida que não pertença a Ele. Pode passar? Nesse sentido, meus irmãos, de praticar a fé, Elias foi radical. Porque Elias um dia disse assim, até quando você vai ficar indeciso entre 2 pensamentos? Não são 3 pensamentos, só 2. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Mas não há 3 caminhos, só há 2. Porque não há terreno neutro. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história, mas eu quero finalizar com ela. Um jovem tinha uma dor muito forte no coração porque ninguém da sua família era da igreja. E para piorar, a sua mãe começou a procurar lugares de feitiçaria, de magia. E ele pensou, meu Deus, agora piorou, porque minha mãe não é da igreja e agora está procurando lugares que claramente não pertencem a Deus. E ele disse que um dia foi visitar sua mãe, estava dirigindo, a mãe estava do lado, e ele perguntou, mãe, por que você vai nesses lugares? Eu já falei tanto de Deus, do poder de Deus, por que a senhora vai nesses lugares? Eu sei, mãe, claramente que isso aí não pertence a Deus. Ela falou, filho, eu vou te explicar por que eu vou nesses lugares. Lá, eles revelam o futuro da nossa família. Ela falou, a primeira vez que eu fui lá, eu fui saber do seu pai. Eu paguei, a mulher jogou umas bolas lá, falou umas palavras, e disse, eu encontrei seu esposo, ele vai sofrer um acidente. Ela disse, filho, lembra do acidente que teu pai sofreu no trabalho? Antes dele sofrer o acidente, a mulher me avisou. Ela falou, a segunda vez que eu fui lá, eu fui saber do seu irmão. Ela jogou umas bolas, falou umas palavras, disse assim, eu encontrei. Ele vai sofrer uma desilusão amorosa e vai sofrer muito. Ela disse, filho, lembra que teu irmão acabou o noivado e sofreu muito? Antes dele acabar o noivado, a mulher me avisou. E ela ficou emocionada e disse assim, filho, a 3ª vez que eu fui lá, eu fui saber de você. Eu paguei, a mulher jogou umas bolas, falou umas palavras, demorou e disse, você não tem outro filho, você só tem aquele filho que eu vi da outra vez. Ela falou, mas claro, eu tenho 2 filhos. E a mulher voltou a jogar as bolas, falar as palavras, e ela ficou irritada e disse assim, você está me fazendo perder tempo, você não tem 2 filhos. Ela disse assim, mas é claro que eu tenho 2 filhos. E ela disse, filho, depois de um bom tempo, ela disse, tem razão, eu tenho outro filho. Mas tem um problema, tem uma luz muito grande ao redor dele, e eu não consigo ver nada do futuro dele. E ela perguntou, filho, que luz é essa que essa mulher viu? E ele disse, mãe, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é de Deus. O inimigo não tem acesso a mais nada na minha vida. Se a senhora quiser saber alguma coisa da minha vida, não procure coisas do inimigo, porque eu sou completamente de Deus. Essa luz que essa mulher viu é a presença de Deus que me cerca, me protege e guia a minha vida. Porque eu não tenho meio termo.
eu não sou ou mais ou menos ou não é, ou ajunta ou espalha. Um dos maiores reformadores, que fez uma das maiores reformas espirituais na história da humanidade, se chamava John Wesley. Ele abalou o mundo da sua época com Bíblia e oração. E um jovem um dia se aproximou dele e disse assim: John Wesley, como é que eu faço para começar um grande reavivamento como você fez? Eu queria começar um reavivamento no mundo inteiro como você fez. Como é que eu faço? Como é que eu consigo reavivar o mundo inteiro como você fez? E John Wesley pegou um pedaço de madeira, um galho, e fez um círculo ao redor do jovem. Fez um círculo. E disse assim: você quer começar um grande reavivamento que abale o mundo? Ele disse: eu quero. Ele disse: então certifique-se de que tudo que está dentro desse círculo esteja reavivado. Certifique-se de que tudo que está dentro desse círculo onde você está reavivado. E aí você vai conseguir fazer um grande reavivamento se ele começar em você. Querida igreja, eu não sei quando eu vou retornar aqui, mas eu queria deixar essa última mensagem para você. Não brinque com o momento profético que nós estamos vivendo. Eu creio com toda a convicção do meu coração que Jesus está voltando. E se você já o aceitou como Salvador, permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Não brinque mais com viver uma coisa na igreja, viver outra coisa no casamento. Não brinque mais com viver uma coisa na igreja e viver outra coisa na internet. Não brinque mais com isso. Diga: Santo Deus, eu sou completamente teu. E eu quero estar completamente reavivado e entregar minha vida ao Senhor. Tudo o que tenho e tudo o que eu sou, eu quero que esteja em tuas mãos. Quantos querem dizer: Santo Deus, eu já fui batizado, mas eu quero também me colocar em pé dizendo: Santo Deus, eu não quero mais viver uma vida neutra. Eu quero ser completamente teu. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu quero viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Coloque-se em pé, eu quero orar por você também. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nunca nos enganou. O Senhor nunca disse que a vida cristã poderia ser vivida de qualquer maneira. A verdade, o que o Senhor falou foi: meu filho, o que eu tenho para você nessa terra é uma cruz. Toma a tua cruz e me segue. O Senhor fala no livro do Apocalipse que uma coroa nos espera. E eu creio que essa cruz que temos aqui, nós vamos trocá-la por uma coroa para a eternidade. Mas enquanto a eternidade não chegar, nós precisamos continuar dizendo: Santo Deus, eu sou o teu templo. Eu quero viver como a tua igreja nessa terra. Eu não quero ser igreja apenas quando eu estiver no edifício. Quando essa igreja aqui fechar as portas, eu quero que a minha vida continue aberta para ser o bom perfume de Cristo. Santo Deus, eu te agradeço por essas 3 pessoas que se colocaram em pé. E elas estão te dizendo: Santo Deus, eu preciso conhecer um pouco mais da tua verdade, mas a decisão do meu coração já está tomada. Eu sou teu, completamente teu. E um dia eu quero declarar isso através do batismo. Que elas voltem para casa, Santo Deus, com a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Que elas sintam teu abraço essa noite e tenham a certeza e a segurança de que essa é a melhor e mais certa decisão da sua vida. Outras pessoas colocaram em pé, dizendo: eu já fui batizado, mas eu estou, em alguns aspectos da minha vida, brincando de neutralidade. Não existe. Eu entendi hoje, não existe. O que eu ouço não é neutro, o que eu assisto não é neutro, o que eu acesso não é neutro. Ou está me ajudando a crescer na caminhada cristã, ou está me atrapalhando. Porque ou é ou não é, ou ajunta ou espalha. Essa noite nós queremos ter a mesma honra e dignidade de Josué, de dizer assim: eu e minha casa serviremos apenas ao Senhor. Nos leve em paz para casa. Não permite que a mensagem dessa noite vá embora quando saiamos da igreja, mas que ela permaneça aquecendo nosso coração, nos levando à tua presença para continuarmos perto do Senhor, vivendo de acordo com o que a Bíblia nos pede. Eu que te peço, abençoa essa igreja, os líderes dessa igreja, cada membro dessa igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.